Olá, muito bom dia. Quinta-feira, dia 5 de setembro. Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã. Hoje você vai saber que centenas de vagas de emprego estão disponíveis em Sorocaba e região à espera de candidatos para preenchê-las. E você, tem acima de 14 anos e gosta de basquete? Hoje nós vamos trazer ao vivo todas as informações de um circuito de basquete de rua que será disputado aqui na nossa região. Mas antes disso, a gente vai para um problema que chama a atenção. Moradores que vivem perto do bairro Ana Paula Eleutério, em Sorocaba, pedem socorro. Eles afirmam que constantemente recebem ameaças de traficantes que dominam o lugar. E o mais preocupante, a própria polícia reconhece que a situação é crítica. Esse telespectador não quer se identificar porque teme pela segurança. Ele já foi ameaçado por traficantes que agem na Avenida Francisco Cândido Xavier e reclama que não há policiamento por lá, mesmo se tratando de um ponto conhecido de venda de entorpecentes. As pessoas que passarem por ali, se por um acaso buzinarem ou fazerem algum movimento brusco, são ameaçados. É uma verdadeira feira, a feira da maconha, a feira do tráfico, entendeu? Eles ameaçam com a mão, fazendo assim, como se fosse uma arma, que vai dar um tiro na cara da pessoa, entendeu? Não existe uma viatura, não existe uma operação policial. É isso que eu gostaria de chamar a atenção dos comandantes, que viesse a dar atenção ao nosso bairro, que é um verdadeiro abandono. O homem diz que é comum ver crianças comercializando drogas e motoristas que se arriscam para comprar e vender entorpecentes. As pessoas usam carro de maneira, moto de maneira inadequada, andando por cima dos canteiros, na contramão, entendeu? Os traficantes todos, entendeu, para cá e para lá, principalmente, a maioria são pessoas de menores. Por meio de nota, a Polícia Militar afirma que realiza patrulhas no bairro diariamente e que o planejamento dessas ações se baseia no registro de ocorrências e nas denúncias feitas pela população pelos telefones 190 e 181. A corporação afirma ainda que nos últimos 90 dias realizou na região do antigo Abiteto 7 flagrantes de tráfico, 1 de furto, 6 de receptação e capturou um foragido. Já o delegado seccional de Sorocaba, Marcelo Carriel, afirma que a Polícia Civil conhece os pontos de drogas. A questão do microtráfico ela é complicada. A gente costuma dizer que é uma coisa que não tem fim. Primeiro que, na maioria das vezes que se prende alguém, se prende menores vendendo esses entorpecentes. Como o ato do tráfico, puramente, ele não tem violência, a lei não permite que esse menor seja apreendido ou internado numa fundação casa, por exemplo. E eles nunca delatam o maior de idade que realmente é o responsável ou o proprietário desse entorpecente. No último dia 21, mostramos que moradores do Jardim Tulipas passam pelo mesmo problema. Esta moradora só comentou os casos de tráfico sem mostrar o rosto. A noite é escura aqui, eu mesmo não passo aqui por medo, né, do pessoal aqui, porque tem bastante gente que usa droga, tudo. O envolvimento de crianças e jovens com o tráfico é comum. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, 24% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas no país, como é na Fundação Casa, foram detidos por esse crime. Para o delegado seccional, em alguns casos, a lei atrapalha o combate ao tráfico. A maioridade penal já passou o tempo de ser aos 16 anos. Hoje ele pode votar. Por que ele não pode ser preso e ser responsabilizado? Esta socióloga não acredita que a redução da maioridade penal seja a solução. Ela afirma ainda que o tráfico é resultado da falta de políticas públicas. Nós temos que tratá-los de forma diferente. Então, ou seja, pelo aumento da internação, ou a qualificação nessa internação, né? O serviço de apoio psicossocial a essa família. Essa é uma questão que ainda vai render muita polêmica, a questão da maioridade penal. Agora a gente fala de trânsito na região. 7h06, se você vai sair de casa ou do seu local de origem, a partir de agora, você fica sabendo de toda a movimentação das ruas, avenidas e rodovias da nossa região. E quem vai nos trazer todas essas informações é o repórter Renato Diniz. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. De acordo com a URBS, o motorista não enfrenta dificuldades nesse começo de quinta-feira nas principais ruas e avenidas de Sorocaba. A gente está na Avenida Carlos Reinaldo Mendes, no bairro Alto da Boa Vista, pertinho do Fórum, pertinho da Câmara Municipal de Sorocaba. Daqui a gente observa a movimentação na avenida, no sentido da Avenida Independência, que vai para o Éden,
movimento intenso de veículos, mas sem dificuldades também para os carros que viram para a Castelinho no sentido de São Paulo. O motorista que pega o sistema Castelo Raposo e no sistema Anhanguera Bandeirantes também não enfrenta dificuldades nesse começo de quinta-feira. Novidade para o futuro motorista que ainda não tirou a carteira de habilitação. O Detran disponibilizou agora um aplicativo para tablets e celulares que funciona como um simulado. O candidato, quem vai fazer essa prova para tirar a CNH, pode fazer esse simulado, vai fazer 30 questões, responder 30 questões de múltipla escolha em 40 minutos, do mesmo jeito da prova para valer para tirar a carteira nacional de habilitação. Esse dispositivo para tablets, para celulares, está disponível nas lojas, por exemplo, nos aplicativos do Android. É só baixar esse programa, que aí quem quer tirar uma carteira nacional de habilitação pode treinar e já pode ficar pronto para a prova. Fernando. Tá ok, Renato. É a tecnologia a serviço do trânsito também. Daqui a pouco a gente volta. Tá certo. Deixar o carro no lava-rápido com objetos e pertences dentro do veículo. Aí vem aquela pergunta, de quem é a responsabilidade? Em Sorocaba, um morador enfrentou este problema e afirma que foi furtado. Matheus é como a maioria dos brasileiros, apaixonado por carro. Cuidadoso, sempre lava o veículo em um lava-rápido de confiança. Mas, na última vez, o estabelecimento estava fechado e ele teve que levar em outro. Quando foi buscar, notou que faltava algo. Logo quando eu entrei no carro, eu percebi que o dinheiro que estava ali dentro já não estava mais lá, né? Mesmo sendo pouco, eu acho que na hora que eu percebi, eu já fui reclamar para a dona que o dinheiro não estava mais no local que eu tinha deixado. Num primeiro momento, ela foi super educada, ela conversou comigo tranquilamente, né? Ela foi conversar com os funcionários dela para ver se realmente tinha acontecido lá ou não. E ela estava disposta a me ressarcir. Mas, quando o professor de informática notou um defeito no painel do veículo e reclamou, a história foi outra. A dona não se responsabilizou. Ela me distratou muito, né? Ela falou que ela lava carro de 200 mil, carros importados, e que o meu carro, aquilo não poderia ter acontecido lá. Revoltado com a situação, Matheus postou o caso em uma rede social na internet. O assunto repercutiu de uma tal maneira que até ele se surpreendeu. Quando eu tirei a foto e publiquei, aquilo começou a ser compartilhado por várias pessoas, né? E acabou tendo uma repercussão muito grande, né? Foi aí que eu comecei a sofrer ameaças do pessoal que trabalha lá e de pessoas, acho que conhecidas deles mesmo. Aí foi o momento que eu falei, então vou ter que procurar mesmo a polícia, né? Porque não é certo. Fiquei muito preocupado. O Procon de Sorocaba dá algumas dicas para evitar esse tipo de problema. Quando for lavar o veículo, não deixe objetos de valor no interior. E na hora de retirá-lo do estabelecimento, é importante checar se o veículo apresenta defeitos ou danos. Mas o órgão ressalta que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a partir do momento que um carro é deixado em um estacionamento pago ou lava-rápido, a empresa tem total responsabilidade com o bem. Perante a legislação civil e a consumerista, ele passa a assumir essa responsabilidade. Ele entra no campo da responsabilidade civil. Aquela plaquinha que eles colocam, principalmente em estacionamento, não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo, ela é válida? Não, não é válida. Essa cláusula que eles colocam, esse aviso, ele não tem valor legal. Eles colocam ali para inibir o consumidor, mas ele não tem valor. O Procon não tem um número exato de ocorrências, porque muitas vítimas não comunicam o caso ao órgão. E isso dificulta, por exemplo, uma fiscalização. Seria interessante que ele comparecesse, porque nós podemos, sim, resolver essa questão para ele. Precavido, este dono de um lava-rápido em Sorocaba criou uma estratégia para evitar dores de cabeça com a clientela. Retiramos tudo do veículo, tudo que tiver, moeda, documento, e colocamos num saco, né, de uma cor, né, chamativa, né, e limpamos o porta-mala de primeira mão. Sete horas e 12 minutos, a gente fala agora de oportunidades para o mercado de trabalho no Noticidade Manhã. Os programas Emprega São Paulo e Mais Emprego está com inscrições abertas para diversas vagas aos interessados de Sorocaba e região. Todos os detalhes nós vamos saber agora, ao vivo com Renato Diniz. Fernando, são vagas, por exemplo, em Itapetininga, Tatuí, Mairinque, Itu e vagas para diversos níveis de escolaridade. Sobre isso eu vou conversar agora com Valquíria Tavares, ela é diretora regional da Secretaria Estadual do Trabalho.
Como que funciona o trabalho nos PATs, o trabalho dentro do Emprega São Paulo e do Mais Emprego? Bom dia. Bom dia. O Emprega São Paulo Mais Emprego é uma agência pública e gratuita do governo do Estado, em parceria com o governo federal, que é a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho com o MTE. E ela disponibiliza, através de um cadastro que a pessoa faz, vagas para diversos níveis de emprego. Bom, agora a gente vai ver quais são os setores com mais vagas abertas aqui na região de Sorocaba. O programa Emprega São Paulo oferece 845 oportunidades de trabalho em Sorocaba e região. São 357 vagas para a área de serviço e 44 para a construção civil. No ramo industrial, são oferecidas 322 vagas e 101 para quem deseja trabalhar na área comercial. Voltamos a falar com a Valquíria Tavares. A gente viu atualmente maior número de vagas para indústria e serviços. Normalmente é assim? Sim, há uma disponibilidade sempre maior de indústrias e serviços. Tem destaques para a região também. Na área de auxiliar de produção em Sorocaba, 124 vagas. Auxiliar de armazém em Biúna, 40. Auxiliar de cozinha em Itapetininga tem 30 vagas. E costureira em Capão Bonito tem 27. Também estão abertas vagas para pessoas com deficiência. Como que elas podem se inscrever no PAT? Nós temos 103 vagas disponíveis para pessoas com deficiência. Elas devem comparecer a um PAT ou munida de laudo técnico internacional. Qualquer dúvida a pessoa pode procurar o PAT, que o PAT orienta. Se for pessoa com deficiência auditiva, deve levar o laudo de audiometria também. Mas qualquer preocupação, a pessoa vai até o PAT, o posto dá todas as informações e os caminhos para fazer o laudo. Muito obrigado pelas informações. Os interessados nessas vagas oferecidas pelo Emprega São Paulo podem fazer o cadastro e também procurar onde ficam os PATs do seu município. É só procurar no site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Fernando. Obrigado, Renato. De Sorocaba, a gente faz uma conexão direta com a redação do SBT Manhã na capital para saber as notícias de destaque de hoje com Patrícia Rocha. E a tropa de choque da Polícia Militar do Rio de Janeiro retirou à força cerca de 80 professores grevistas que ocupavam uma das sedes do governo do estado no centro da cidade. Os docentes acusaram a polícia de agir com violência. O grupo entrou no prédio ontem à tarde e anunciou que permaneceria acampado no local até ser recebido pelo vice-governador Luiz Fernando Pezão. A PM tentou negociar a saída dos professores, que foram proibidos de ir ao banheiro e receber água e comida. No fim da noite, a tropa de choque cercou o prédio, lançou gás de pimenta e os grevistas resolveram sair. Entre as reivindicações da categoria está o reajuste salarial de 19%. O Tribunal de Justiça determinou o fim da greve na rede estadual de educação no Rio em 24 horas. 7h19. No Espaço Solidário de hoje, vamos mostrar a história de uma família de Sorocaba que precisa de ajuda para pagar o tratamento de um bebê que nasceu sem os bracinhos. Heitor é um bebê saudável e alegre que gosta de interagir com a mãe, Thalita. Ele nasceu no dia 8 de maio sem os dois braços e o fêmur da perna esquerda. Na perna direita, o fêmur é curto. Os médicos ainda estudam se as causas são genéticas. A família soube das deficiências no começo da gestação. Na hora que chegaram com a notícia, eu como mãe não tinha o que falar para ela. Foi dolorido demais. O pai também ficou preocupado com a saúde da esposa. Eu fiquei muito preocupado se ela poderia ter algum tipo de rejeição pós-parto, alguma coisa desse tipo. Os parentes de Heitor contam com a ajuda de amigos para arrecadar doações para uma futura compra de próteses. Mas tudo depende do tempo. Tudo tem o seu tempo. Não adianta a gente colocar a carroça na frente dos bois, né? A gente vai ter que esperar o desenvolvimento dele. Se ele não quiser usar prótese, vai ter os estudos, vai ter uma adaptação de uma casa, de um carro. Se Deus deu, Ele capacita nós agora. E vamos seguir em frente.
A família também recebe doações por meio de uma página em uma rede social, que já tem quase 30 mil visualizações. Foi uma forma que os pais se encontraram de incentivar outras pessoas. Outros assim comenta pra mim: nossa, mas eu abro a página assim logo pela manhã, pra mim é uma coisa assim que pra mim melhora o meu dia, 100%. Tem muitas pessoas que acham que a gente tá vendendo a imagem do nosso filho, acham que a gente tá expondo muito ele, mas nem eu, nem ela, nem a nossa família, a gente não acha que a gente tem que ter vergonha de alguma coisa. A gente não acha que tem que esconder alguma coisa pelo jeito que Deus mandou ele. Hoje eu acordo de madrugada de vez em quando porque ele chora e eu fico feliz, porque cada sorriso que ele me dá é uma alegria imensa. História emocionante, né? Uma criança especial que merece toda a felicidade do mundo. E para entrar em contato com a família, é só enviar um e-mail para heitor.cordeiro08@hotmail.com. Eu vou repetir o e-mail: heitor.cordeiro08@hotmail.com. Se você quiser fazer uma doação para o Heitor, a agência é o 3255, operação 013. A conta é 7153, dígito 3. O banco é a Caixa Econômica Federal. A quinta-feira será de sol com muitas nuvens em toda a região. A gente tem imagens ao vivo de Sorocaba, onde hoje as temperaturas variam entre 12 e 23 graus. Veja agora como fica a previsão em outras cidades. Iperó registra a mínima de 12 e máxima de 24 graus. Mesma previsão para Jundiaí. Em Mairim, as temperaturas variam entre 9 e 21 graus. Mínima de 12 em Itapetininga. Os espaços dos apartamentos e até mesmo das casas estão cada vez mais compactos. Mas isso não significa que não sejam aconchegantes. E para valorizar os ambientes e até mesmo causar o efeito de que pareçam maiores, nada melhor do que ter um profissional especializado no assunto. Dá só uma olhada. Com a correria do dia a dia, muita gente nem para em casa. Só volta mesmo para descansar. Então o lar precisa estar aconchegante com a cara da família, não é mesmo? O arquiteto Rafael Aquino vai nos ajudar com dicas práticas de como organizar um espaço de forma mais aproveitável e sofisticada. Tanto a casa quanto o apartamento a gente busca personalizar de acordo com o modo de viver de cada família. Para a cozinha, a tendência é o modelo americano, que interage com os outros cômodos da casa. Assim, é possível conversar com os convidados enquanto se prepara a refeição. O espaço é integrado, mas dá para investir nos contrastes. A cozinha aqui foi pensada em cores fortes, né? Principalmente o tom do preto, que esse apartamento foi pensado num casal jovem. A sala de jantar está do lado, mas os detalhes ajudam a modificar o ambiente. A gente trabalhou esses quadros na vertical, né, para não estar diminuindo o espaço, então cria uma sensação que o ambiente é um ambiente grande. Sabendo utilizar recursos e novidades do mercado, é possível ter até mesmo uma churrasqueira dentro de casa ou apartamento. Aqui é uma varanda que a gente tem, né, então a gente utilizou o móvel modulado aqui na parte inferior da pia e nesse balcão também para ter um apoio, né? E foi utilizado aqui, na verdade, uma churrasqueira elétrica para eu não ter todo o sistema de churrasqueira a carvão, que é onde eu vou ter que ter um espaço para estar armazenando esse carvão, a sujeira que vai estar sendo feito nesse ambiente. Na sala, o segredo para dobrar o tamanho do cômodo. O espelho é assim, um recurso bem interessante, onde você amplia o seu espaço, né? Principalmente nos apartamentos que têm uma metragem reduzida. Nos quartos, a aposta da decoração vintage. No estilo de décadas passadas, é cada vez mais resgatada para o tempo atual de uma maneira bem original. Decoração ousada, mas paredes claras. A gente pensou em estar fazendo um ambiente mais
mais discreto, com tons pastéis, como a gente vê nas paredes, né? E mesmo os painéis que compõem a parte do modulado já foram os painéis com uma tonalidade um pouco mais clara, para não ser uma cor muito marcante no ambiente. Com essas dicas, o próximo passo é você mesmo pôr as mãos na massa. Olha só, são 7 horas e 27 minutos. Uma operação da Polícia Civil cumpre neste momento mandados de busca e apreensão em São Roque. Os detalhes e todas as informações você assiste logo mais à 13h no Manchetes Noticidade com Nolan Robertos. E a gente fala agora de esporte. Meninos e meninas a partir dos 14 anos, se vocês gostam de basquete, prestem atenção nesta chance. Estão abertas inscrições para os interessados em participar do Circuito Estadual de Basquete de Rua, que será disputado aqui em Sorocaba. Renato Diniz tem os detalhes. Fernando, essa etapa estadual dá vaga para a etapa nacional que vai ser no Rio de Janeiro em novembro. Eu vou conversar agora com a Fátima Pires, ela é coordenadora da entidade que organiza essa competição. Fátima, bom dia. O que é o basquete de rua? Como que funciona dentro dessa competição? Então, a Libra, que é a Liga Internacional de Basquete de Rua, ele tem o objetivo de a gente tirar um vencedor da etapa estadual para ir para a final. E não é somente isso. Existe, como vem jovens de várias cidades do estado, né? Então existe um intercâmbio, né? Para promover essa parceria entre eles, esse contato. É muito bacana. Além disso, além do torneio de basquete, nós vamos ter apresentações com DJ, o MC, né? Break, também o grupo de jazz da CUFA vai estar se apresentando. Tem de diferente, por exemplo, na regra desse basquete de rua? Olha, a própria CUFA, ela tem as suas próprias regras, né? Criou um manual com as suas próprias regras, diferente do tradicional. Então, existem algumas coisas com relação ao juiz, a questão, o tamanho da quadra, que é um tamanho menor, normalmente é jogado quadra inteira. Esse ano, como a Libra está fazendo 10 anos, nós não estamos fazendo 4 contra 4, nós iremos fazer o 4 contra 4 quadra inteira, ou então com as medidas reduzidas da quadra, né? Como se inscrever? É preciso ser profissional, por exemplo? Não necessariamente ser profissional. É realmente quem goste, né? Quem goste do basquete de rua, quem curta. E mesmo que não goste, que curta basquete, né? Ele pode estar fazendo a sua inscrição. Pode se inscrever equipes de todo o estado de São Paulo. Precisa ter quantas pessoas? Olha, é de todo o estado de São Paulo, são abertas as vagas. Como é 3 contra 3, no mínimo 3 e até 6 atletas. Inscrições gratuitas? Sim, as inscrições são gratuitas, né? E aí eu posso estar fazendo um convite? Claro. Que todos os atletas inscrevam seus times, né? E também fazer um convite para as famílias, né? Que possam estar participando, assistindo o evento, que vai ser muito bacana. Muito obrigado pelas informações. Esse evento vai ser no dia 29 de setembro, no Centro Esportivo da Vila Angélica, que é também conhecido como Centro Esportivo Dr. Pitico. As inscrições vão até o dia 10 de setembro, é bom ficar atento, e devem ser feitas exclusivamente no site, que é o www.liibra, com 2 is, Liibra, CUFA, Sorocaba, sp.blogspot.com.br. Fernando. Obrigado, Renato. Futebol pela Copa Paulista no Grupo 3 em Campinas, o São Bento venceu por 3-0 o RBB e mantém a segunda colocação. Outro time que conquistou 3 pontos foi o Paulista, depois dos 4-0 em cima da União Barbarense. Já o líder ituano enfrentou o Rio Branco e perdeu por 1-0 fora de casa. No Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu a invencibilidade depois de 10 jogos na competição ao ser derrotado em Novo Hamburgo pelo Internacional. Veja os gols. O centroavante Hernani marcou 2 vezes e deu boa vantagem para o Flamengo. O lateral Juan, ex-São Paulo, diminuiu, mas foi só 2-1. O vice-líder Atlético Paranaense venceu o Santos. Marcelo soltou um foguete e abriu o placar para o Furacão. O goleiro Aranha fez 2 grandes defesas. A zaga santista ficou olhando
e Marco Antônio mandou para o fundo do gol. 2-0. O Santos ainda descontou com Emerson, mas já era tarde. Final 2-1. O Cruzeiro segue firme na ponta. A equipe mineira saiu na frente do Bahia com gols de Borges e Everton Ribeiro. Fael descontou. No finzinho, Júlio Batista definiu. 3-1. A Portuguesa venceu a Ponte Preta com 2 gols de Gilberto. Adrianinho marcou para a equipe do interior. Em Belo Horizonte, o Fluminense arrancou o empate do Atlético Mineiro. Wagner marcou para o time carioca. Ronaldinho Gaúcho empatou com um golaço. Rainer colocou o Flu na frente. Mas Ronaldinho Gaúcho bateu mais uma falta com precisão e deixou tudo igual de novo. 2-2. O Corinthians perdeu para o Internacional em Porto Alegre. O argentino D'Alessandro contou com o desvio da zaga e marcou o único gol do jogo. Hoje é dia de desejar Feliz Ano Novo para muita gente. Pode parecer estranho dizer isso no mês de setembro, na verdade, mas a noite desta quarta-feira começou o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Veja. Na comemoração da chegada do ano 5774, foi o Aleph o responsável por espantar os maus espíritos. É um dia que o Hassatan vai fazer o mal pra gente, daí a gente toca o chofar pra confundir ele. E para espantar a fome, a mesa farta. Os principais pratos, o tradicional gefilte fish, esse bolinho de peixe, e a maçã com mel. Os alimentos têm um significado todo especial. O peixe, porque você simboliza o quê? A água, corrente, vida. Então o doce, seja a maçã com mel, seja o pão de mel, é justamente para que você tenha um ano bom, um ano legal. Mas a cerimônia foi religiosa também. Na ausência de um rabino, o advogado Reinaldo fez as honras e abençoou o pão. E para as palavras sagradas, todo mundo ficou ligado no telão aí, com mensagens que vieram pela internet. É uma rede, provavelmente são algumas dezenas ou centenas de pessoas que estão vendo e ouvindo esse serviço religioso. Para os judeus é muito importante manter a tradição. No Centro Cultural Brasil-Israel foi um jantar para amigos. Épocas como essa, Feliz de Ano Novo, Yom Kippur, o Pessah, que normalmente é feito em abril, são uma das grandes oportunidades da gente se reunir. Alguns mantêm a tradição até na vestimenta. Esses cordões são os chamados tzitzit. É uma espécie de lembrança. Antigamente, isso é um costume do Brasil, um costume sefaradita, as pessoas amarravam um cordãozinho, né, para não esquecer de alguma coisa. Amarra um cordãozinho no dedo para não esquecer. O tzitzit é isso, para a gente não esquecer dos 613 mandamentos. Quando a gente toca nesses fios, a gente recebe um pouco de bênção. E assim que começa o ano, começa também a preparação para o Yom Kippur, o Dia do Perdão. Durante 10 dias, os judeus entram em um período de introspecção e também em agradecimento a Deus pelo ano vivido. Rever nossos atos perante Deus e perante os nossos semelhantes. E no dia de Yom Kippur fazemos um jejum de 25 horas para que a Kadosh Baruch Hu, Todo-Poderoso, nos perdoe, nos escreva para o livro da vida e que possamos ter um ano feliz, um ano com saúde, com alegria, com paz, com prosperidade. Então que todos conquistem os objetivos. Eu desejo não só aos judeus, mas a todas as almas, todos os seres vivos que tenham um ótimo ano. Leshana Tová, o Metuká. Shalom, muita paz. Para nós todos. A gente fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade, Nolan Hubertus. E a partir desta sexta-feira eu saio de férias e o Nolan Hubertus é que fica a cargo da apresentação do Noticidade Manhã. A gente encerra com imagens ao vivo do acesso à Avenida Independência e a Castelinho em Sorocaba. Um ótimo dia para você e sua família. Até o retorno. Saúde e sucesso!